Glória a Deus. Eita glória. Quer? Aleluia. Deixa essa tangedora aqui me ajudar. Eita. Aleluia. Sabe, irmãos, eu sinto uma veia profética nessa noite. Não sei porquê, mas eu estou sentindo. Nós sabemos que nesse mês nós iremos falar sobre o fruto do Espírito, não é isso? E o tema que eu irei falar nessa manhã é sobre uma das características desse fruto, que é mansidão. Aleluia. Você está com expectativa? Uma das coisas que a palavra nos mostra é que uma das características de uma ovelha é a mansidão. Como isso é interessante, né? Quem dá cabeçada, quem morde é bode. Aleluia. Diga assim, eu sou ovelha. Aleluia. Deus tem chamado ovelha. E Ele diz em sua palavra que as suas ovelhas sabem qual é a voz do seu pastor. E o seu pastor chama elas pelo nome. Aleluia. Tem ovelha mansa aqui? Amém. Aleluia. Então nós iremos falar sobre esse assunto, sobre mansidão, nessa noite. Abra a tua Bíblia, irmãos, no livro de Gálatas. Aleluia. Capítulo 6. Aliás, 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Então nós iremos falar sobre essa característica que faz parte do fruto do Espírito. Amém? Que é a mansidão. A mansidão, irmãos, é uma qualidade desejável. Eu acredito que todo ser humano deseja ser manso, é ou não é? E principalmente o cristão. Estou certo ou estou errado? Por quê, irmãos? Porque a mansidão, ela é uma das características do fruto do Espírito que tem a capacidade de controlar o furor, ou seja, a ira, a cólera, a ação violenta, entre outras coisas. E uma das coisas que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no verso 19, no verso 29, ele diz o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aleluia. Essa passagem, irmãos, ela nos revela claramente que a mansidão é a exposição de um coração humilde. E também um tipo de comportamento que traz para nós, como consequência, refrigério para a nossa alma. Ou seja, Jesus com essas palavras, ele está nos ensinando que a mansidão, aleluia, é a saúde mental e emocional proporcionada pelo Espírito Santo quando nós resolvemos nos submeter a Ele. Então, quando nós agimos e falamos com mansidão, mediante as circunstâncias, as pressões do dia a dia, sempre encontraremos da parte do Senhor refrigério para a nossa alma. Por isso que Jesus diz: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Nesses últimos dias, irmãos, se nós pararmos um pouco e analisarmos todo o nosso contexto de vida, em todos os aspectos,
nós iremos perceber claramente que a humanidade está sofrendo a grande pressão do século para dar respostas muito rápidas. Principalmente na área da tecnologia, na rede social. Nessa novidade que hoje estamos vivendo em pleno século XXI. É ou não é? Infelizmente, irmãos, isso está afetando a mente de muitas pessoas. Com estresse, com depressão. Gerando inúmeras emoções negativas relacionadas ao medo, à insegurança. Por quê? Porque o propósito, irmãos, dessas influências e dessas informações que é transmitida pelo século na mentalidade humana é exatamente, irmãos, desenvolver pessoas com personalidades agressivas. Porque a cada dia mais, o propósito do século é afastar o homem do relacionamento de pessoa e se deter à máquina, ao objeto, a tal ponto de ele se tornar ignorante, agressivo e não conseguir mais construir relacionamentos com pessoas. Olha como isso é sério. E nós, irmãos, como igreja, devemos entender e ter a compreensão que nós não podemos trazer esse mesmo tipo de comportamento que existe lá fora para aqui para dentro. Porque uma das coisas que a palavra nos mostra é que a mansidão é a virtude que está sobre aqueles que são controlados pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia! É ou não é? Diga assim, eu sou controlado pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia! E o interessante é que a palavra nos mostra que o homem natural ele não tem capacidade de expressar essa ação, ser manso de uma forma genuína e verdadeira. Por quê? Porque a mansidão, irmãos, por ela ser uma das características do fruto do espírito recriado humano, ela nunca vai se manifestar pela força do homem. Porque ela é a manifestação de uma natureza divina que foi implantada em nós, através do novo nascimento. Então, a mansidão sempre será uma inspiração divina que se desenvolve em nós diante das pressões por causa de um relacionamento lá atrás que temos com o Pai. Aleluia! Não é algo automático. Não é algo hereditário que passa de geração em geração. Não! A mansidão, irmãos, ela se desenvolve em nós. Pela meditação, pela oração, pelo relacionamento com Jesus. Por isso que ele diz, aprendei de mim. É estar com Ele. Uma das coisas que Jesus ele diz, olha, acerca de relacionamento, aí entra no teu quarto, em secreto. Eita. É lá, irmãos, onde nós desenvolvemos a mansidão certa. A mansidão genuína e verdadeira. Então, quando nós andamos em mansidão, ou falamos com mansidão, pode ter certeza que isso vai afetar a vida das pessoas. Isso vai tocar no mais íntimo de seu coração. Porque o propósito da mansidão, irmãos, é exatamente edificar vidas. Aleluia. Promover resultados que o mundo não promove. Ser suporte na vida de pessoas. Então, quando eu sou manso, eu demonstro por meio dessa atitude que eu tenho uma consciência de que a palavra me revela que é na unidade que Deus ordena a bênção em nosso meio. Aleluia! Você está aprendendo? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse aqui comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor,
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, deixa muito claro para a igreja de Éfeso, nessa carta, aleluia, que andar na dignidade daquilo que nós somos chamados em Deus, em Cristo Jesus, é exatamente apresentar diariamente mansidão, humildade e longanimidade em nossas ações para o próximo. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque esse tipo de atitude sempre irá promover em nosso meio unidade e paz. Ou seja, o apóstolo está nos ensinando que ser manso, humilde e longânime na igreja não é uma atitude de tolo entre os irmãos. Pelo contrário, irmãos. Ser manso, na verdade, é demonstrar por meio desse tipo de comportamento, aleluia, que você é sábio, que você é inteligente. Uma das coisas que Salomão ele diz em Provérbios, no capítulo 15, depois você encontra lá, no verso 4, é que a língua serena, ou seja, mansa, é árvore de vida. Aleluia. Por quê? Porque a mansidão, irmãos, ela opera na medida certa. E faz com que os efeitos das nossas palavras possam produzir os melhores resultados, primeiramente para a nossa vida e depois para a vida daqueles que nos ouvem. Por isso que a palavra nos mostra que a boca do justo deve ser um manancial de bênção. Deve sair graça. Aleluia. Deve sair palavras que edificam vidas. Aleluia. E Salomão ele diz que a língua serena, mansa, é árvore de vida. Ser sábio, irmãos, inteligente, é ser manso. Aleluia. Abra aqui em Tiago comigo, vem aqui comigo em Tiago, capítulo 3. Tiago capítulo 3, no verso 13. Todos abriram? Olha a pergunta que Tiago faz. Verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Tiago, irmãos, está nos revelando aqui que a mansidão é um tipo de atitude que sempre apresentará dignidade à verdadeira sabedoria que é Cristo. Ou seja, quando nós agimos e falamos com mansidão, o nosso posicionamento revelará que somos inteligentes e sábios diante das pressões. Olha a pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Então, irmãos, por meio das nossas ações e palavras, vai revelar se nós somos sábios e inteligentes. Aleluia! Ser inteligente, irmãos, e sábio não é aquilo que o mundo apresenta lá fora. É aquilo que a palavra nos mostra como verdade. Sabe? Aleluia! É algo que o meu cunhado costuma constantemente, eu sempre ouço isso dele, de Edivaldo. Que nesse reino, irmãos, a pirâmide aponta para baixo. É diferente. No mundo lá fora, a ponta da pirâmide é para cima. Onde as pessoas brigam, disputam umas com as outras para estarem no topo. Os líderes é lá em cima. Aqui no reino é diferente, meu irmão.
O líder está embaixo sustentando todos. O próprio Jesus é a prova disso. O líder nesse reino, ele lava os pés. Aleluia. Ele lava os pés. É diferente. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus: quem é maior em seu reino? Ele diz: olha, no mundo, maior é aqueles que estão sentados em lugares de honra. No meu reino é aquele que serve, meu amigo. Aleluia, é diferente. Então quem serve, irmãos, demonstra por meio dessa atitude que não está preocupado com posição. Aleluia. Porque ele entende, aleluia, que essa posição já coloca ele com a patente, dentro de uma patente no reino de Deus, que não tem nem como explicar. Então nesse reino, irmãos, quem está em cima, na verdade, está embaixo. Ele promove, ele sustenta. E Tiago, ele nos mostra que ser sábio, aliás, ser manso nesse reino, olha como é interessante. Lá no mundo as pessoas brigam, se levantam uma contra as outras. O século grita dizendo que eles são sábios. Sábio, irmãos, é quem é manso, quem é humilde de coração. Aleluia. Quem expressa, demonstrando que não quer nada em troca. Demonstrando por essa atitude que compreende a posição que ele está em Cristo Jesus. Aleluia. Então Tiago, ele pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria por meio de um procedimento digno pelas suas obras. Então as suas obras vai revelar se você é sábio, inteligente ou não. Aleluia. Aleluia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nessa passagem fala sobre, em todo esse contexto, fala sobre o Sermão do Monte. E o interessante é que a palavra nos mostra que nesse momento Jesus estava trazendo inúmeros ensinamentos ao povo. E entre eles, ele também ensinou sobre mansidão. Era interessante, irmãos, na época de Jesus, que a palavra nos revela que ele desenvolvia relacionamento com pessoas e transmitia naquilo que ele fazia para elas amor e mansidão. A tal ponto das pessoas, irmãos, irem atrás de Jesus. Então isso nos mostra que quando agimos e falamos com mansidão, nós tocamos em vida de pessoas. A tal ponto de gerar nelas prazer de estar novamente junto de nós. Aleluia. Era interessante na época de Jesus que a palavra nos mostra que a mansidão que existia nesse homem incomodava muitos. A tal ponto de pressionar o mestre com o propósito de tirar dele palavras e ações de furor. Certa vez chegaram para Jesus com Maria Madalena e perguntaram a ele: o que é que tu dizes a respeito dessa mulher que foi pega em adultério? Porque segundo a lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. E aí? O cabo era manso. Ele não deu uma resposta de imediato. A palavra diz que ele abaixou a cabeça e foi escrever no chão. Ei! Para mim, eu vejo isso um momento de reflexão entre ele e Deus para dar a resposta certa. Ele não se precipitou. Jesus, nesse momento, irmãos, ele não estava apenas escrevendo no chão. Aleluia. Aleluia, não. Ele estava analisando aquilo que trouxeram para ele, para que a inspiração viesse.
e ele falasse diante de todos: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Sabe, irmão, ser manso nunca vai ser, nunca será, se deixarmos levarmos pelas influências de outras pessoas. Sermos passivos aos seus erros, pelo contrário. Sabe, ser manso não é ser bobo. Isso é um engano que o mundo atribui lá fora. Se você observar Jesus, uma das coisas que Jesus diz é que nós devemos aprender com ele a ser o quê? Manso e humilde de coração. Mas na hora, irmãos, de resolver a situação, em uma ocasião oportuna, ele foi o primeiro a puxar o chicote. Eita! Será que esse homem não é manso? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas buscam desenvolver relacionamentos com pastores, com ministros, com o líder do seu departamento, com a liderança do seu departamento, mas só gosta de tapinha nas costas. Por quê? Porque aquele meu líder, aquele meu pastor, aquele ministro da igreja é muito sereno, é muito calmo. Aí quando chega o momento da exortação, a pessoa faz: eu não conhecia dessa forma. Ele continua sendo a mesma pessoa. Mas o que precisa ser consertado, vai ser consertado. Aleluia. Isso não vai mudar a mansidão que existe na vida dessa pessoa. Amém? Amém. Então não tenha medo, irmãos, de desenvolver relacionamento com pessoas. Não tenha medo de se aproximar de pessoas. E quando vier, irmãos, o momento do conserto, não te preocupas, porque a palavra diz que o sábio, aleluia, ele recebe a repreensão e cresce mais ainda. O tolo ele despreza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma das coisas que o salmista diz, no capítulo 45 de Salmos, ele diz que a sua língua é como a pena de um habilidoso escritor. Maneira. Aleluia. Maneirinha. Que está sobre o controle da pessoa do Espírito. Aleluia. É Ele que é o maestro da nossa vida. É Ele que nos conduz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então aprender, irmãos, a ser manso com Cristo, expressar por meio das nossas atitudes e palavras aquilo que vai promover resultado em nosso meio no que diz respeito à unidade e paz. Por isso que Paulo diz, olha, o modo de se andar nesse reino, naquilo que Deus nos chamou em Cristo Jesus, é apresentando para o próximo mansidão, humildade e longanimidade. Mas isso não quer dizer que você é bobo. Na verdade, você está apresentando que você é inteligente e que você está com controle das suas emoções. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Abra aqui comigo em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 2, aliás, verso 21. Todos abriram? Diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo
sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente todas as coisas. Aleluia. Observe que Pedro, ele nos traz a lembrança de um cenário acerca das pressões que Jesus sofreu. E é interessante que Pedro, ele pontua algumas coisas, demonstrando que Jesus não levantou ameaças, não se levantou buscando os seus direitos e o poder que tinha contra os seus opressores, mas na verdade, diante de toda aquela pressão, a palavra diz que ele entregou aquele que julga todas as coisas retamente. A palavra nos mostra, irmãos, que a mansidão, ela sempre, em todo momento, será o oposto do furor. A palavra diz que Jesus, por ser o nosso exemplo, que podemos ser seus imitadores e seguidores, a palavra nos mostra que ele, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Aleluia. Se você observar, em 1 Pedro, eu gostaria que você abrisse lá comigo. Já estamos, aliás, aqui mesmo nesse capítulo, no verso 3. No capítulo 3, aliás. A partir do verso 1. Esse contexto fala sobre a mulher ser submissa ao marido. Mas eu quero pegar duas coisas aqui específicas que Pedro ele fala. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Observe que Pedro, ele fala sobre o homem interior do coração, nos demonstrando que nesse homem interior pode ser manifestado por meio das nossas ações um espírito manso, sereno, demonstrando que com esse tipo de comportamento podemos ganhar pessoas. E eu trago esse contexto não apenas para a mulher, eu trago esse contexto para todos nós. Então, quando nós manifestamos diante das pressões um espírito manso, sereno, pode ter certeza, irmãos, que essa atitude vai tocar a vida de pessoas. Vai afetar as suas vidas de uma forma positiva e não negativa. Por quê? Porque a própria palavra diz que esse tipo de atitude é de grande valor diante de Deus. Aleluia! É de grande valor diante de Deus. Porque a mansidão, irmão, sempre apresentará a perfeita dignidade e a verdadeira sabedoria. Então, quando nós apresentamos a mansidão, Cristo se apresenta por intermédio de nós. Aleluia! Por isso que a palavra diz que é de grande valor diante de Deus essa atitude. Aleluia! Esse comportamento, ser manso e humilde de coração, é uma das coisas que não é desprezada por Deus. Ele encontrar em um homem, em uma mulher, um coração quebrantado, compungido em sua presença. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso.
Se você observar, analisar um pouco uma cena entre duas pessoas dentro de, se eu posso dizer, uma discussão, e se uma das duas resolver parar de falar, a atmosfera muda. Aleluia. Por quê? Porque é um tipo de atitude, irmãos, que vai superar e vai vencer sempre as agitações do dia a dia. Tanto sobre as pressões que nós recebemos sobre a nossa vida e também sobre a vida de outras pessoas. Então, quando nós nos posicionamos, seja no trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos que nós desenvolvemos lá fora e dentro da igreja, quando as pressões vierem, quando pararmos um pouco, o calor abaixa. Aleluia. A ira, ela se dissipa. Porque já diz um ditado, né? Aleluia. Aleluia. Que aonde existe, irmãos, conflito, a mansidão, ela traz a calmaria. Aleluia. Isso é verdade. Toda vez que a agitação vier e nós nos posicionarmos e procurarmos a controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, pode ter certeza que sairemos dessa situação vitoriosos. Aleluia. Porque a grande questão, irmãos, não é ganhar. A grande questão é estabelecer paz. Aleluia. Aleluia. Porque na verdade, irmãos, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. E eu e você não fizemos nada para isso. A palavra diz que nós já somos mais que vencedores. Para que querer ganhar uma briga? Se eu já tenho a consciência à luz das Escrituras, que eu já sou mais que vencedor. Aleluia. Perder para mim é lucro. Aleluia. Perder para nós é lucro, irmão, diante das pressões. Não adianta bater boca. Não adianta reagir com um tipo de comportamento para demonstrar que eu sou o cara. Não. Te aquieta. Aleluia. Existe uma música que diz assim, que eu gosto muito dela. Uma parte do refrão dela que diz que você já conhece o Pai, mas tem 3 tias que tu deves conhecer. Te aquieta, te alegra e te anima. Porque a vitória já chegou para você. Cristo já nos trouxe essa vitória, meu irmão. Então, diante das pressões, é como Tiago ele diz: te alegra. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Abra aqui comigo em 2 Timóteo. No capítulo 2, no verso 24, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Observe que nessa passagem, a instrução que Paulo traz para o jovem Timóteo, pastor, ele diz: olha,
O servo do Senhor não deve contender. Não deve ser brigão. Ele deve ser calmo, ser manso, saber instruir. E principalmente disciplinar com mansidão aqueles que se opõem. Que negócio difícil, né? Você querendo ajudar a pessoa, você querendo, né, chamar para perto, e ela implicando. Mas a palavra diz, irmãos, que deve existir uma expectativa em nós, diante dessas pessoas que não estão correspondendo. E a palavra diz que nós devemos disciplinar ela com mansidão, para que a verdade possa tocar na vida delas. E elas possam enxergar essa verdade que é Cristo Jesus e ser libertas do laço de Satanás. Olha como isso é interessante. Até contra aquele que se levanta contra nós, devemos ser manso e discipliná-lo ele. De que forma? Com as nossas atitudes. Se ele não quer sentar para nos ouvir, o nosso comportamento, irmãos, vai revelar o nosso coração acerca da vida dele. E ele com certeza vai entender que nós queremos o seu bem. E a palavra diz que por causa desse tipo de comportamento do servo do Senhor, essa pessoa voltará à sensatez. Eita, coisa boa. Aleluia. Por quê? Por causa da mansidão. Nós não devemos brigar. Nós não devemos disputar. Infelizmente, irmãos, nós estamos hoje inseridos em um século que é competitivo, onde tem impulsionado as pessoas a desenvolverem agressividade constantemente por meio das suas ações e palavras. E isso tem sido um grande risco para nós quando elas descobrem que nós somos cristãos, porque elas querem nos testar. É ou não é? Lá vem um cristão. Vou pegar ele. Eu me lembro, irmãos, que quando eu trabalhava em Boa Viagem, no hotel Praia Boa Viagem, perto do Parque Dona Lidu, a primeira coisa que eu escutei foi: esse irmão daqui uns dias vai beber a cachaça comigo. Eu fiquei calado, eu não discuti. Não evangelizei lá com palavras, mas os meus procedimentos eram pá. E cacete no irmão. Quando eu saí de lá, a cozinheira, Léo, o meu gerente e o líder dos garçons. Eu não vou dizer, não vou entrar nessa parte não. Todos esses três me perseguiam no meu trabalho. Era madeira, meu filho. E eu calado. Nunca evangelizei para nenhum. E eu calado por ali. Passei 1 ano e pouco nessa pegada. Misericórdia. Quanto mais eu pensava que ia melhorar, madeira no irmão. E o pior que era gargalhada mesmo na minha cara. Era conversas que, meu Deus do céu, sem respeito e eu calado. Porque a gente trabalhava no mesmo ambiente. Eu não podia dizer eles, sai daqui, não podia. Né? O país é laico. Não é? É direito para todos. Eu defendo a minha crença, você defende a tua e pronto. O importante é que haja respeito. Mas não existia respeito. Mas quando eu saí de lá e fui para outra empresa, irmãos, essas 3 pessoas ligaram para mim. Não sei onde arrumaram o meu telefone. Irmão George, quem é? É Léo, rapaz, pai do Senhor? Eita lá. Olha, peraí, que Ana quer falar contigo. Ana, oi. Irmão, pai do Senhor. Eita lá. Peraí, pai do Senhor. Isso é gratificante demais, irmãos. Isso é gratificante. Eita, coisa linda.
A mentalidade, irmãos, trazia informações de que isso nunca iria mudar. Mas só o reino espiritual sabe o que estava acontecendo dentro dessas pessoas. Aleluia! Como eu fiquei alegre naquele dia. Liguei para minha esposa, disse aos meninos lá do trabalho lá que eu estava trabalhando numa empresa que todo mundo era cristão. Como eu fiquei alegre por causa disso? Porque eu estava sempre calado. E nós precisamos desenvolver esse tipo de atitude, né, em nossas vidas, em nosso meio. E aqui Paulo ele diz, olha, o servo do Senhor não deve contender, não deve brigar. Não deve ser de confusão. Ele deve ser tranquilo, manso. Saber instruir, saber explicar as coisas. E até mesmo diante daqueles que confrontam ele tem que disciplinar essas pessoas com tranquilidade. E também com expectativa. Ter expectativa. Aleluia. Para que essas pessoas voltem à sensatez. Abram espaços para que a verdade possa tocar no coração delas. Aleluia. Sabe que você, quando está diante das pressões, que eu digo assim, diante de pessoas que não querem corresponder, que o mundo diz que não vai com a sua cara, é nesse momento, irmãos, que você cresce. Aleluia. Você aprende muitas coisas. Você sabia disso? É nesse momento que nós crescemos. Muitas vezes nós achamos que não está gerando resultados, mas está, irmãos. Nós estamos crescendo e amadurecendo nessa área. Nós estamos desenvolvendo realmente esse fruto. Sendo manso, sendo sereno, tendo tranquilidade. Não querendo pegar no pescoço do irmão e dizer, agora você me paga. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai. Aleluia. Efésios capítulo 5. Verso 18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Para aqui. Quando a palavra, irmãos, ela nos traz essa instrução que nós devemos nos encher do Espírito. E quando também Jesus diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. A palavra, irmãos, está nos levando a entender que ter bom ânimo ou estar cheio do Espírito vai depender de uma resposta nossa. Não é porque hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. É necessário uma resposta antes para esse bom ânimo e para estarmos cheios do Espírito. Amém? E qual é a resposta? Estar com Ele. Deitar com Ele. Acordar com Ele. Trabalhar com Ele. Falar com Ele. Ouvir com Ele. Sentir com Ele. Paulo lhe diz que andar no Espírito é não fazer os desejos da carne. Não se inclinar para as suas concupiscências. Aleluia. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você foi abençoado. Aleluia. Antes de acabarmos, eu gostaria que você pegasse uma pessoa. Aleluia. Aquela. Você sabe. Pegasse uma pessoa e orasse juntamente com essa pessoa.
para que, como o apóstolo Paulo ele diz, que nós não devemos nos conformar com esse século. Ou seja, nós não devemos nos comportar da mesma forma com aquilo que o século apresenta como verdade. Mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Que você possa orar com essa pessoa para que ela não venha ser enganado com aquilo que o século tem apresentado, dizendo que é verdade, no que diz respeito à moda, a comportamento. Amém? Aleluia. E principalmente, para que ela possa ter uma consciência que diante das pressões, ela possa manter a calma. Aleluia. Você pode pegar uma pessoa?